E agora, naves, vou falar com vocês sobre a sombra, o negativo, o desequilíbrio desse número 9 que estamos vivenciando agora no mês de setembro. 9 vai falar a respeito desses desapegos, dessa intensidade, dessa chama maior. E tudo que é intenso tem as suas questões a serem trabalhadas, né? Eu sou Vanessa Vidal, numeróloga, e te convido a entrar naquilo que a gente tem que ter atenção em relação a esses desequilíbrios, essas sombras do número 9. A primeira coisa que a gente vai falar é o excesso de emotividade. A gente vai falar se o 9 é um número tão universal, tão ligado ao todo, na sombra ele vai ser ego. Ele vai ser aquele guru que não permite que o seu discípulo cresça maior do que ele. Ele vai falar daquelas pessoas que querem compartilhar os seus conhecimentos somente se for com uma remuneração. Não que isso, gente, a remuneração ela é super necessária, ela é valorosa. Mas quando a gente fala de um 9, a gente fala daquilo que também é compartilhado de forma genuína, altruísta. Então, na sombra, não tem altruísmo, só tem como se fosse uma cegueira voltada para o egoísmo. E tem uma frase muito bacana de Helena Blavatsky que eu coloco aqui no meu quadro, que eu copio. Seja humilde se queres obter a sabedoria, porém seja ainda mais humilde quando a tiver adquirido. E aí ela fala, virtude e sabedoria são coisas sublimes, mas se elas criam orgulho e uma consciência de separatividade do resto da humanidade, são apenas as serpentes do eu reaparecendo sobre uma forma mais refinada. Quando a gente está na era onde vieram abaixo os gurus. Antigamente existia até uma necessidade, uma responsabilidade ligado principalmente ao karma, de que você tinha que selecionar realmente os adeptos para você compartilhar os seus conhecimentos, porque uma vez não bem utilizados, esses conhecimentos eram karma gerado até para quem o compartilhou, para os seus mentores. Só que a gente foi percebendo pela história que muitas das vezes, e isso é uma característica ligada ao desenvolvimento humano, na hora de você compartilhar um guru, um mestre, um sábio, compartilhar os seus conhecimentos, muitas das vezes quando ele percebia que seu discípulo tinha grande capacidade de vir a ser a maior do que ele, aquele conhecimento era freado, negado. O ego ali, quem és tu para ser maior que eu? E a gente começa a ver, isso foi criando ilusões, cegueiras desse poder. Conhecimento é poder. A gente está numa era onde esse conhecimento deve ser compartilhado. Você cobra pelo seu conhecimento, sim, é valoroso. Você investiu, a gente chama de investimento, né? Quando você quer saber mais sobre si, sobre as coisas da vida, do mundo, você paga, é o mundo da matéria, você paga para ter esse conhecimento. Mas não é algo onde a gente tem que focar as nossas ações. Se a gente tem um conhecimento, a gente precisa compartilhá-lo. Isso tem que ser dosado, né? O que você comercializa, você cobra por conta daquilo que você está compartilhando, são suas horas, é o seu tempo, é a sua dedicação. É a sua forma de ganhar a sua vida de uma forma, né, digna, valorosa, mas uma parte você tem que dar, porque é você. É o amor manifestado, o conhecimento manifestado em você. No seu dia a dia, você não dá um bom dia para alguém esperando um pagamento. Faz parte de você, da educação de quem é você. Um olhar a quem é. Nos momentos quando a gente fala da doação do 9, é aquele momento onde você doa sem esperar essa retribuição, essa valorização, esse conhecimento de outros que você fez, das suas ações, sabe? A gente fala dessa caridade, dessa doação. Aí vão entrar vários conceitos, né? Ligados ao que cada um, as diferenças de cada um, mas é aquilo que você se permite tirar, não das suas necessidades, mas que você compartilha com outros. Não te falta, transborda.
Mas eu percebi que nos momentos que a gente às vezes está de maior necessidade, às vezes até material, e se você ainda assim compartilha, aquilo tem um valor, gente, tão maravilhoso. A sua fome é saciada quando você se permite que outra pessoa também tenha. Você vive um outro estado, né? É claro que existem os equilíbrios. E aí essas questões ligadas a isso, né? No 9, quando você vivencia a sombra de um 9, você tem que tomar muito cuidado porque às vezes você vira um bolso furado. Você só dá ao outro. Um ano 9, no mês 9, no dia 9, aquilo não fica... não é que lhe falte, mas aquilo não rende. Aquilo dali não cria raiz, sabe? Entra já com destino. E é uma questão ligada assim, que sejamos fluxos. Se a gente não sabe trabalhar isso de uma forma consciente, que deixemos a vida agir por nós. Sem resistência. Mas ao mesmo tempo cuidando de si, dando a si. Né? Buscando um equilíbrio dentro dessa doação. Mas sejamos doadores nesses momentos, né? Como parte aí desse fluxo. Tomar muito cuidado com a bajulação. Ser bajulado, você bajular, porque um 9, esse centauro, esse sagitário, ele às vezes atira umas flechas com umas referências muito idealistas, sabe? Muito acima, elevada. E tá tudo bem em relação a isso, a gente tem que focar realmente naquilo que a gente quer. Não é uma comparação, mas se espelhar, seria assim, sabe? Com metas elevadas. Só que às vezes, na sombra... Você vai focar em ser especial para essas pessoas elevadas, como se elas fossem perfeitas. Porque um 9 é um número ligado à perfeição. E não existem pessoas perfeitas. Se estamos aqui, nós somos imperfeitos em busca desse aperfeiçoamento, desse desenvolvimento contínuo. Existe sim pessoas que estão em um momento em que elas precisam justamente serem vistas, tem um magnetismo mais aflorado, porque elas precisam movimentar, tocar muitas pessoas. Mas somos instrumentos. E na sombra se esquece de toda a egrégora invisível que está ali por trás, nos movimentos invisíveis e elevados em prol da pessoa. E isso é medíocre. Somos instrumentos. Então, sempre é a fé raciocinada, né? É uma caridade pura quando você dá sem esperar que você seja visto por isso, porque quem está nos vendo primeiro é a nossa consciência e depois toda essa egrégora invisível. A nossa consciência, esse 9zinho lá em cima, essa lamparina é quem vale, e essa lamparina é individual por conta do todo. E será o todo com a união de cada lamparina, de cada velinha que não se apaga quando você acende outras velas. Esse fogo tem que ser compartilhado e esse fogo é sagrado. Quando a gente fala desse 9 na sombra, a gente vai falar de pessoas que são, às vezes, uma energia, uma vibração que é, muitas das vezes, muito, tão exigente que pode se tornar autodestrutiva. Esse fogo que consome com uma intensidade, com uma paixão. A paixão não só ligada à carne, não é uma paixão voltada àquilo que você quer ascender rapidamente, elevar-se, transcender rapidamente. E se você não acolher as suas falhas, as suas sombras, você tem uma autodestruição, sim. Você já não acredita em mais nada se você se decepcionar. Então, tomar cuidado com as dores, sentir as dores do mundo, as decepções com o mundo. Decepção é uma expectativa irreal. A expectativa só fala de si e o outro nunca será um reflexo de si. Todo mundo tem suas questões, todo mundo tem seu momento. Todo mundo tem a sua maturidade espiritual. E muitas das vezes a gente cobra, assim, uma atitude universitária de quem está no jardim da infância. A começar por nós, né? A gente não tem noção da nossa estrada. A gente está em busca de sermos melhores.
Isso já basta também. Às vezes pode ficar num fanatismo religioso, num fanatismo de uma ideia. Lembra que o 9 é universal, então não fica preso a uma ideia. Pode ficar, às vezes, num retiro eterno. Eu vou atravessar meus desertos e não tenho mais com quem trocar. Não tenho com quem aprender. Não tenho mais nada a falar. Não tenho ninguém para... Todas essas músicas são inferiores, todas essas leituras são inferiores, o que valia era o passado. Conhecem pessoas que falam isso? Né? O mundo de hoje está perdido. São expectativas tão negativas, são críticas tão destrutivas. Se a gente está aqui, a gente tem que ter a esperança, a lamparina de mundos melhores. Se o mundo não está como desejamos, façamos o melhor que a gente puder. E essa lamparina aqui é individual, gente. E a gente só vai conseguir compartilhar isso com outras pessoas através do nosso próprio rastro, das nossas próprias experiências, né? Radicalismo, posse, passionalidade faz parte dessa sombra desse 9. Um apego. Muitas das vezes a perda, como é encarada, não se quer perder. Eu amo o universo, eu amo todo, eu amo Deus, sou tão caridoso, isso é tão injusto. Por que me foi tirado tal coisa? Por que me foi tirado alguém? E aí você se cega novamente às suas próprias questões, sem tentar entender e confiar no todo. Ser grata pela sua jornada, ser grato pelo momento em que aquilo foi eterno. A entender que o fluxo da vida tem o seu momento, tem o seu tempo. E 9 é Cronos, é Saturno, é o Senhor do tempo. O tempo que foge às nossas perspectivas. O tempo onde um passo pode valer mais do que toda uma jornada, se foi aquilo que você veio trabalhar. Entender o tempo para se curar uma dor. Entender a sua dor. Para tentar olhar as dores do mundo, mas fazer o seu melhor a cada dia. Então, cobrar, ser intolerante, ser autodestrutivo, se decepcionar, apegar-se, não respeitar, não compreender, né, as finalizações de ciclos, faz parte da sombra desse 9. Então, olhem para si, olhem para o todo, sejam mais generosos, gratos e gentis consigo, com suas próprias questões, para a vida realmente ser mais leve para o outro. Gratidão a todos vocês e um feliz e vigilante mês 9, viu?